O Brasil lembra os 10 anos do acidente com o avião da TAM, que deixou 199 mortos. A tragédia no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, provocou mudanças no setor aéreo brasileiro. Começo de noite, pista molhada. Várias câmeras do aeroporto de Congonhas gravam o pouso. Todas mostram que o avião não diminui a velocidade. E 24 segundos depois de tocar a pista, o Airbus A320 explode em um galpão da TAM, já fora do aeroporto. 187 ocupantes do avião e 12 pessoas em terra morreram. 2 anos depois, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, divulgou as investigações oficiais sem apontar responsáveis. O relatório mostra que um dos manetes que controlam as turbinas estava em posição de aceleração quando deveria estar na posição neutra, o que explica essa curva à esquerda e a saída da pista. Mas o relatório não deixa claro se houve falha mecânica ou humana como causa do acidente. O documento também indica que a pista e a falta de treinamento dos pilotos contribuíram para o acidente. O Ministério Público Federal denunciou 3 pessoas. 2 eram diretores da TAM. Eles teriam permitido que o avião voasse com defeito em um dos manetes. A 3ª pessoa denunciada era a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil. Ela teria sido imprudente ao liberar a pista do aeroporto antes da conclusão de uma reforma. Todos os denunciados foram absolvidos em primeira instância. Segundo a 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo, nenhum dos acusados agiu com dolo ou praticou crime de exposição da aeronave ao perigo. E essa decisão foi mantida no mês passado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo. O acidente provocou mais de 80 mudanças no funcionamento dos aeroportos brasileiros. Em Congonhas, por exemplo, houve melhorias no controle do tráfego aéreo, reforma das pistas para melhorar a segurança, diminuição do número de pousos e decolagens e controle do volume de água da chuva na pista. No local do acidente, um memorial foi construído com os nomes dos 199 mortos e os parentes das vítimas pedem que a tragédia não seja esquecida. Nós esperamos é que os responsáveis sejam culpados para que não prevaleça a impunidade. As pessoas têm que saber que elas são responsáveis pelos seus atos. A repórter Fernanda Porto tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Para conversar um pouco mais sobre o desdobramento jurídico sobre essa situação, eu converso agora com o advogado Georges Ferreira. Doutor, em relação ao pagamento de indenização para a família das vítimas, todas já receberam? Ainda existem processos? Os valores foram iguais ou diferentes para cada uma? Bom, realmente das 199 vítimas, 197 já fecharam acordos ou, de certa forma, teve alguma decisão nesse sentido. 2 ainda continuam com as ações, sendo que a maioria dos casos, como a TAM tem uma empresa seguradora responsável, isso aí acaba sendo um acordo que geralmente acaba sendo formalizado na justiça. Por certo que cada valor aí, ele é estipulado conforme cada caso, sendo que nós temos um dano moral que se pode estipular como um valor que seja mais planificado, sendo que o lucro cessante e em relação às demais vítimas, a capacidade produtiva, a idade, isso daí realmente varia. Como a gente viu na reportagem, os 3 indiciados foram absolvidos em primeira e segunda instância. E agora, qual o desdobramento jurídico? Pode haver recurso no STJ ou no STF? É esperado que se tenha recurso, tanto por parte do Ministério Público, como também aos assistentes de acusação. Agora, realmente é importante perceber da leitura que pelo menos eu fiz da decisão de primeira instância, que o juiz lamentou muito a falta de qualidade da peça do Ministério Público Federal e também em cima das pessoas que foram acusadas. Até mesmo devido a uma antiga diretora da agência, a própria inaptidão técnica dela e do cargo que ela fazia, que era totalmente adverso, que era um cargo de diretoria jurídica e não um cargo técnico voltado às certificações de pistas, O juiz também fala da falta até mesmo de honestidade semântica do próprio Ministério Público, Por exemplo, quando ele fala que a aeronave estaria operando sem freios e o juiz corrige, dizendo que nenhuma aeronave opera sem freios, sendo que sim, que ela tinha um sistema que estava limitado,
porém, dentro daquilo que se possibilitava à época, era possível conduzir a sua operação como até então estava sendo feito. Esse acidente é o com o maior número de mortos registrado na história da aviação brasileira. Causou várias mudanças na lei, além de regras de segurança nos aeroportos. O que a gente pode destacar dessa situação? Se há alguma coisa que nós podemos fazer em homenagem a essas pessoas que faleceram, é que da sua morte realmente surtam ensinamentos para que evitam que outros venham também a ter um destino tão trágico. O Brasil, eu acredito que ele evoluiu bastante dentro do sistema regulatório. Nós temos aí uma nova lei, inclusive uma nova lei que regulamenta a profissão dos aeronautas, que inclusive trata da questão do gerenciamento de fadiga, que é algo inédito, tá? Pelo menos para nós, né? E isso é uma realidade que já está indo para ir à sanção da Presidência da República. Todo o marco regulatório do setor, o Código Brasileiro de Aeronáutica, está sendo totalmente atualizado, já está em fase final do relatório por conta de uma comissão de senadores. Tá? Nós tivemos também a própria evolução do Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, do CIPAER, que ganhou uma carapaça legal, que ganhou uma legislação específica que foi parar dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica. Enfim, nós tivemos sim vários avanços desde então. E que essas lições que nós aprendemos assim tão amargamente e que isso jamais será esquecido pelas famílias, realmente que possam fazer valer por um sistema aeronáutico e aeroportuário mais seguro.